e abrir os lares de vocês hoje para nos receber, né? Com muita alegria estar aqui. Então vamos lá para o tema da noite: paz, renovação da vida, né? O que é paz? Cada um tem um conceito de paz, né? Porque nós estamos no mundo de provas e expiações, mas a nossa evolução, cada um tem um nível de evolução. Renovação. O que é renovar? Quando nós queremos renovar algo, né, nós planejamos, olhamos os detalhes em casa, por exemplo, né? Final do ano que passou e agora, muitos gostam de fazer uma renovação, renovar as coisas que tem em casa. Então, nós olhamos o que nós iremos desfazer, porque aquilo ou já foi muito usado, ou já está nos incomodando, e aí nós passamos para frente, né? Ou já teve um defeito que o conserto não ficou bom, ou vai ficar muito caro, e aí nós passamos para frente. Um conceito básico de renovação é esse. Agora, e quando nós queremos renovar a nós mesmos, qual que é o nosso procedimento? E aqui, falando de nós mesmos, não falo do físico, porque o físico é até muito fácil, né? É o cabelo, ir para academia, ou outro tipo de coisa que vai nos satisfazer fisicamente. Agora, e espiritualmente? Nós vamos falar da paz. Paz para mim é uma coisa, paz para todos os outros que estão aí hoje, me dando a oportunidade do estudo. Cada um vai ter um significado. Mas que paz é essa? Aí eu trouxe João, capítulo 14, lá no versículo 27. Palavras de Jesus, nosso irmão. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Então, o Cristo, quando ele esteve aqui no nosso meio físico, ele deixou a sua paz para nós. Uma paz divina, a paz verdadeira. E ele ainda chamou a atenção que essa paz não é a paz como o mundo nos dá. E que não é para nós nos afligirmos. Por quê? Nós vivemos num mundo de provas e expiações, aonde nós, espíritas cristãos, já temos a certeza de que o mundo espiritual que é a nossa verdadeira casa, que nós somos espíritos eternos. E o Cristo, quando ele esteve em nós, ele falou, eu aqui estou te deixando a minha paz. E ainda chamou atenção, ela não é a paz do mundo. Então, como entender isso? Como sentir essa paz? Hoje foi o primeiro dia útil do ano para muitos, né? Para quem trabalhou sábado e domingo, o primeiro dia realmente foi dia 1º, porque muitos de nós não folgamos no dia 1º, né? Tem trabalhos que necessitam da presença das pessoas naquele dia que é feriado. Hoje é o nosso primeiro dia útil. Primeiro dia útil do trabalho. Conseguimos ter paz? Mas qual a paz nós conseguimos ter? A paz do mundo ou a paz do Cristo? Que paz do Cristo é essa? Que é a que ele nos deu, gratuitamente. Todos nós queremos ficar em paz.
Nós, em nossas preces, nós pedimos paz, pedimos saúde, pedimos alegria. Nós já sabemos, através de João, que o Cristo já nos deu essa paz. Mas nós conseguimos sustentá-la? Nós conseguimos mantê-la? Aí eu vou usar aqui esse significado simples de renovação que eu trouxe. Né? A renovação do nosso ambiente, do nosso lar. Um aparelho para nós podermos usar. Celular, um guarda-roupa que você vai montar, ou qualquer outra coisa. O que depende para aquilo ficar firme? Para aquilo ter a sustentação para podermos usá-los. Depende do quê? Do conhecimento de quem está montando aquilo, está criando aquilo, e mais ainda, é um parafuso, é uma porca, ou qualquer outro item simples, pequeno, que às vezes falta em determinado lugar para aquilo ficar sustentado. Não é assim que funciona? Eu estou falando que é assim que funciona porque eu sou mulher e já tive que montar muita coisa aqui em casa e às vezes sobrava parafuso e não ficava correto. Então eu tenho essa experiência. Né? Aí fala assim, da onde que é esse parafuso? Isso aqui não está correto, isso aqui pode cair. Não é assim no nosso lar? Do mesmo jeito somos nós. O que falta para sustentar essa paz do Cristo? E o que é essa paz do Cristo? Né? O nosso mundo, né? Nós sempre pedimos a paz do mundo, estamos aí com aqueles problemas, aquela situação, né? Na Bahia, estamos com situações em outros países onde nos trazem notícias de guerras civis, né, onde nos traz notícias de rebeliões violentas. O que precisa para termos paz nisso? Aí nós vamos fazer uma simulação. Do que o mundo é formado? De nações, de países. E essas nações, esses países, eles são formados do quê? Através de quê? De estados, de cidades. Esses estados e essas cidades, elas são formadas com o quê? Através dos nossos lares. E os nossos lares são formados com o quê? Como? Com nós espíritos. Imperfeitos, cumprindo prova ou expiação. E o melhor de tudo, aprendendo a amar, todos nós. Então, essa paz que nós tanto almejamos, ela começa numa porquinha, ou, se preferirem, em um parafuso, que é o nosso lar. E no nosso lar, para termos paz, e a paz em qualquer outro lugar, nós temos de ter o quê? Aprender a conviver. Sermos o quê? Tolerantes. Sermos o quê? Fraternais. Porque nós somos espíritos unidos em um lar, formando um lar, e cada um de nós tem uma necessidade, tem um aprendizado do Evangelho já colocado em prática, e aí nós começamos. Aquele que sabe mais cumprir o Evangelho, às vezes cobra mais daquele que ainda não tem aquela sabedoria no cumprimento do Evangelho. E aí começa essa falta de paz no lar.
mas é através da prática da tolerância, da prática da fraternidade, que nós vamos começando a edificar essa paz. E essa paz, ela vai estender às cidades, aos estados, às nações e ao mundo, quando nós conseguimos cumprir o Evangelho do Cristo. Entender, solidificar essa paz que ele já nos deu. É somente através disso. Mas que paz é essa que o Cristo nos deu? É uma paz divina. É uma paz do cumprimento do dever, do seu dever. É uma paz que os acontecimentos do mundo não te afetam. Porque a paz aqui nesse mundo é o quê? É o nosso descanso de qualquer coisa. É aquilo que não nos vem tirar o prazer. É chegarmos em casa, pegar o celular, ir para uma rede social, ficar na frente de uma televisão com uma série da Netflix, começar ela hoje e acabar ela hoje, aí você vai se sentir em paz, porque ninguém vai se aproximar de você. Então, a maioria de nós temos isso como o significado da paz. É não sermos incomodados, é não sermos amolados, é não ligarmos o nosso amor fraternal lá naquela tomadinha aonde ativa a nossa consciência para podermos praticar o Evangelho do Cristo. Muito de nós pensa que é isso, que a paz é isso. Mas nós estamos o quê? Enganados. O Cristo, nosso modelo e guia, nosso irmão, Jesus, durante todo o seu tempo que ele esteve entre nós, ele esteve em paz. Por quê? A paz está no nosso dever cumprido, está no trabalho edificante, no trabalho do Evangelho posto em prática. Tanto é que ele disse várias vezes: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade de meu Pai que estás no céu. Então ele estava aqui entre nós, mas ele estava em paz, com essa paz que ele nos deu. E nós ainda não conseguimos entender essa paz, e é esse um dos motivos que nos faz com que a qualquer coisa, qualquer abalo, você já começa, já vem fulano tirar minha paz. Hoje eu não vou ter sossego. Porque essa falta de entendimento, ela nos coloca mais como almas do que espíritos. Almas, nós encarnados, eu, Kênia. Espírito, a Kênia como espírito individual, já desencarnada, sem a máscara, sabendo de absolutamente tudo que necessita para a sua evolução. Então, nós não conseguimos ter essa dimensão entre nós aqui agora e nós espíritos. E Santo Agostinho, no comentário que irei fazer aqui agora, inclusive foi a casa que pediu através, né, da biografia, nos chama a atenção disso. Mas se a paz do mundo depende da prática, da tolerância e da fraternidade, e isso tem de começar dentro dos nossos lares, nós precisamos de bens materiais, porque nós estamos o quê? Aqui, né, nesse mundo. E tudo depende de cada pecinha no seu lugar. Nós temos de saber que precisamos do material,
mas nós também precisamos do espiritual. Nós precisamos, para manter essa paz que o Cristo nos deu, a harmonia entre o nosso corpo material e o nosso corpo espiritual. Nós vamos falar o quê? Essa harmonia podemos iniciar com o quê? Na nossa alimentação, nos lugares que frequentamos, devido às vibrações, aonde às vezes chegamos e nos sentimos a vibrações boas, e ali nós permanecemos para o quê? Para mantermos como os outros, para mantermos na sociedade. Mas tudo tem de estar na medida certa, como eu citei aqui, a montagem de algo dentro do nosso lar. E como nós vamos fazer isso, né? Saber o que é na medida certa para nós. Na alimentação é fácil. Quando nós passamos do limite na alimentação, o nosso corpo, ele reage de alguma forma. E se você continua abusando, vai chegar um momento de quê? Dele se manifestar te avisando que você está ultrapassando o seu limite através de alguma doença. Porque ele começa manifestando através de uma dor. Às vezes, dor simples, e aí você vai e lembra de algo. Os lugares, né, momentos em que nós estamos em sociedade, na maioria das vezes, é aquele sentimento, não, eu vou embora, não estou me sentindo bem. E aí nós temos de quê? Olhar o que vai ser melhor para nós, em primeiro lugar, espiritualmente, para mantermos esse equilíbrio. E aí, lá no Livro dos Espíritos, nós temos uma receita de Santo Agostinho, lá na questão 919 e na 919A. Que receita é essa? Nos conhecer. Nos conhecendo, nós vamos saber aquilo que tira a nossa paz divina, não a nossa paz do mundo, que tira a nossa paz divina, aquilo que nos coloca diante de algo que nós não vamos dar conta e aí nós evitamos. E o que Kardec pergunta aos espíritos? Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de se resistir à atração do mal? A espiritualidade responde, mais precisamente Santo Agostinho. Um sábio da antiguidade vou-lhe disse: conheceste-te a ti mesmo. Muitas das vezes, em determinadas ocasiões, nós usamos essa frase, né? Não, eu não vou mexer com isso porque eu me conheço. Quem dera se nós usássemos sempre ela, todas as vezes, com algo que realmente vai nos colocar fora da nossa conexão com o mundo espiritual. Que a maioria das vezes nós usamos essa frase para não sermos amolados, para não sairmos da paz que nós procuramos somente nesse mundo. Não, eu não vou ajudar fulano porque eu me conheço. Na hora que fulano começar a falar isso, começar a exigir aquilo, eu vou perder o meu freio de língua e vou falar o que não devo. E aí você vai e deixa de fazer o quê? A prática da caridade. A prática do amor ao próximo. E o Cristo, na sua primeira parábola,
e na sua última parábola, ele nos ensinou a reconhecer quem é o nosso próximo e nos ensinou que todas as vezes que nós ajudamos o nosso próximo, nós praticamos a lei do amor e, mais ainda, nós servimos a ele. Primeira parábola, do bom samaritano. A última parábola que o Cristo nos contou, a parábola dos bodes, das ovelhas e dos bodes, ou das ovelhas e das cabras, aonde o Cristo fala, todas as vezes que você alimentou uma pessoa, visitou uma pessoa na prisão, deu a mão a uma pessoa, você fez a mim. Então, Cristo ele teve uma pedagogia aonde ele iniciou nos contando história para nos ensinar que o nosso próximo é aquele que está ao nosso lado. E a sua última parábola, ele nos falou que todas as vezes que você abraçou o seu próximo, você me abraçou. E aí nós cumprimos essa lei divina. Então, conhecer-te a ti mesmo é uma ação aonde nós temos de nos conhecer realmente, mas nós temos de praticar o evangelho do Cristo nos conhecendo, e esse evangelho vai sair do nosso coração e nos permitir que nós praticamos a sua lei maior. E o Cristo nos pede isso. E continuando na receita do nosso irmão Santo Agostinho, lá na 919A, né, Kardec pergunta: conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Né? Nós sabemos que nós nos conhecemos, mas a dificuldade de conhecer a nós mesmos divinamente, ela é enorme. Aí Kardec continua: qual o meio de consegui-lo? E aí Santo Agostinho nos dá a receita do bolo. Que muitos de nós só ficamos naquele início. Toda noite, examina a tua consciência. Pergunte a ti mesmo se faltar algum dever, se ninguém tiver motivo para se queixar de você. E ele fala: foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Paz, renovação da vida. A paz é a renovação dessa nossa vida. Ano de 2022, século 21. Emmanuel, lá no livro A Caminho da Luz, ele nos disse que quando Cristo nasceu na manjedoura, nós nos tornamos maiores de idade espiritualmente. E nós ainda não sabemos entender essa receita de Santo Agostinho. Então é isso, nos perguntar. E ele nos faz uma pergunta na sua resposta: se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? O nosso desencarne hoje, nós vamos ter vergonha de encontrar algum dos nossos irmãos lá do... Vão ser poucos que realmente vão chegar lá do outro lado e vai reconhecer o seu irmão
naquele espírito que está ali te esperando. Né? Porque nós somos imperfeitos. O próprio Kardec, na questão, fala: nós sabemos disso, mas nos conhecer é muito difícil. Só que tudo é prática, tudo é ação, né? Tudo é movimento, tudo é fazer paulatinamente, minutos a minutos, no seu dia a dia. Aí nós vamos conseguir. E outra coisa interessante que Santo Agostinho fala nessa sua resposta, examinai o que pudestes ter obrado com Deus, depois contra o vosso próximo, e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou descanso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que precise ser curado. É aí que se encontra a paz. A consciência descansada, ela está com a paz divina, que é o que na pergunta de Santo Agostinho aqui. Nós teremos vergonha de encontrar com algum dos nossos irmãos depois do nosso desencarne, lá no plano espiritual? Se nós cumprimos o nosso dever, não. E é difícil cumprir o dever, porque o dever dói. O dever nos coloca no chão, aqui nesse mundo, mas nos eleva no plano espiritual. O seu cumprimento. E aí, Santo Agostinho pergunta novamente: mas direis, como há de alguém julgar-se a si mesmo? Como que eu vou me julgar? Me deitando à noite e me interrogando. E aí ele fala da nossa ilusão. Nós temos uma ilusão enorme com o amor próprio. Nós nos interrogamos, nós damos as respostas, mas aí fala assim, não, mas se eu tivesse feito ao contrário, eu iria ferir o meu amor próprio. E se eu não conseguir me amar, eu não vou conseguir amar o próximo. Isso é uma ilusão. O Cristo se fez servo. O Cristo se prostou para nós. Ele nos mostrou com exemplos e palavras aquilo que nós deveríamos de fazer. Então, isso é uma ilusão que nos coloca em quê? Na resposta dessa pergunta, qual paz que eu procuro? A do mundo ou a paz de Cristo? E aí, para sairmos dessa ilusão, Santo Agostinho nos diz o quê? Se você tiver dúvida, se você tiver com o amor próprio ferido, com o orgulho ferido, faça a pergunta: se fosse o meu irmão que tivesse feito isso comigo, eu iria gostar? Se a resposta for sim, tenha a sua consciência tranquila, porque aí você está no caminho certo. E nessa receita de Santo Agostinho, que nós precisamos aprofundar mais, convido a todos a ler 919, 919A. Ele nos fala sobre os nossos inimigos, que nós não devemos, de forma alguma, desprezar a opinião dos nossos inimigos, porque eles são os nossos espelhos que necessitamos. Por quê? O meu inimigo, aquela pessoa que eu considero inimigo, ela não vai pensar duas vezes em me chamar a atenção de nada. E é por isso que eu a considero meu inimigo, porque ela está me chamando a atenção de algo em que eu podia melhorar. Mas eu não posso ferir o meu amor próprio.
eu não posso me rebaixar diante disso ou diante daquilo. Porque os nossos inimigos, eles nos veem sem as nossas máscaras. E isso é o quê? Uma oportunidade que Deus nos dá até para nos melhorarmos, se nós considerarmos as opiniões daquelas pessoas em que nós consideramos inimigos. Porque esse momento de interrogação diária, aonde nós vamos avaliar isso até agora, que foi trazido aqui na própria resposta de Santo Agostinho, vão ser minutos. Minutos para quê? Para alcançarmos a felicidade eterna. Pode ser até um salto na nossa evolução. E aí nós perdemos isso por causa do quê? Do orgulho, do egoísmo. E nós não estamos mais em tempo de perder oportunidades. Nós já estamos caminhando para um mundo de regeneração, né? Onde nós estaremos melhores, melhores e melhores. Continuando com a resposta de Santo Agostinho, ele nos chama a atenção sobre um dos motivos em que nós não nos indagamos, não reconhecemos as opiniões daquelas pessoas que na maioria das vezes nos ferem por falar a verdade nua e crua. É sobre o nosso futuro, a certeza do nosso futuro. Ele nos fala assim, que o nosso presente que é o incerto, e não o nosso futuro. O nosso futuro é sermos espíritos evoluídos, e isso é com certeza. O nosso presente, não. O meu plano para hoje, logo após essa exposição, ele pode mudar a qualquer momento. O meu plano para o meu presente, para o meu dia presente de amanhã, ele também pode ser mudado. E o nosso futuro, que é a certeza da vida eterna, né, da nossa eternidade como os espíritos, como os filhos de Deus, a certeza com essa fé inabalável que a doutrina espírita nos trouxe, nos ajuda no entendimento do Evangelho, é isso que é o nosso presente. A única certeza que nós temos é isso. Por sermos eternos, por sermos filhos de Deus. E isso é um fato, né? Isso é uma chamada de atenção nessa resposta de Santo Agostinho, muito importante para não ficarmos presos, né, nos nossos planos desse mundo material. Precisamos deles, sim. Nós não vamos parar de fazer planos para essa nossa vida que é agora. Mas nós temos de caminhar, aprender a nossa caminhada para aquilo que é certo. O nosso futuro, que é o quê? Espíritos evoluídos. Espíritos que pratiquem o Evangelho do Cristo. E ele desmembra isso, lá, que isso já é o final das suas respostas, e lá no finalzinho, com este objetivo é que ditamos o Livro dos Espíritos. Ele nos manda lá para o Livro dos Espíritos, que é onde está essa pergunta e resposta. Por quê? O Livro dos Espíritos é o primeiro livro da codificação.
aonde nós encontramos ali a nossa base de estudo e depois é desmembrado. No Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno, livro dos médios, e aí vem revista espírita, e aí o nosso estudo ele vai nos ajudando a solidificar, e aí nós conseguimos entender esse evangelho do Cristo que está no nosso íntimo, essa paz que ele nos deu, que ele deixou entre nós quando ele esteve aqui, né, fisicamente. Então, conhecer a nós mesmos, nos indagar, nos colocar diante do nosso espelho e avaliar aquilo que o nosso espelho está mandando para nós, vai nos ajudar a solidificar, né, essa paz que já existe dentro de nós. Mas quais são os parafusos, quais são essas porcas para nos fazer, para nos colocar de pé diante disso? Quais as virtudes que nós precisamos ter? Qual o vício que nós temos de ter atenção com ele? Aí nós vamos lá para o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha que resume a moral cristã. O que é o Sermão da Montanha? Eu trouxe aqui o Pastorino. Pastorino nos diz que o Sermão da Montanha constitui um dos mais perfeitos, elevados e completos cursos de iniciação profunda. Se queremos iniciar nesse mundo de espíritos elevados, se queremos iniciar com essa paz do Cristo em nós, nós temos de entender e vivenciar o Sermão da Montanha, que é o resumo da prática do Cristo. O Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos o Sermão da Montanha todo dentro dele, mas desmembrado, com a sabedoria que os espíritos passaram para Kardec, um homem da ciência, um homem que foi o codificador da doutrina espírita, e através das suas bases, né, da sua codificação espírita que ele nos trouxe, que ele compilou, que ele separou, mastigou tudo e colocou na nossa boca, nós conseguimos entender. E a casa pediu para a gente trabalhar o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurado o que são brandos e pacíficos. Uma pessoa branda e pacífica, ela já entendeu a paz do Cristo. Não a paz do mundo, mas sim a paz do Cristo. E o que a espiritualidade nos fala sobre essas pessoas brandas e pacíficas? Essas pessoas que já têm a paz estampada no seu olhar, não no seu rosto, mas no seu olhar, aonde nós conseguimos conversar através do olhar. Kardec, quando ele compilou o Evangelho segundo o Espiritismo, exatamente nesse capítulo, lá no item 4, ele nos fala que o Cristo, Jesus, ele faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Entendeu aí o que é o parafuso, o que é a porca que está faltando em você para você sustentar a paz do Cristo? Brandura, moderação, mansuetude, afabilidade e paciência. E condena
a violência e a cólera. E ele cita os momentos em que lá no Antigo Testamento nós nos chamávamos de raca, né? Que era um termo usado para poder falar que uma pessoa não valia nada. E ele condenou isso radicalmente. Radicalmente, mas divinamente. Radicalmente sem a violência. Radicalmente sem a cólera. E ainda falou que aquele que chama o seu irmão de és louco, ele também ofende o irmão. Porque o Cristo, ele viveu entre nós, ele participou de tudo aqui, mas ele não perdia de forma alguma a sua ligação com Deus, a sua ligação com o Pai. Então, tudo ele respondia e agia conforme a lei divina. E nas nossas traduções, até chegar até nós, das línguas, né? O latim, o hebreu, e não sei lá mais o que, não sei lá mais o que, chegou até nós, né? O Cristo condenou e ameaçou o fogo do inferno, aquele que chamar o seu irmão de raca, ou de se dirigir ao seu irmão de que és louco. Por quê? Porque toda palavra que ofende, ela é contrária à lei de amor e da caridade. E é isso que nos rege. É isso que nos mantém com a fraternidade, que nos mantém o quê? Unidos. E é nessa união em que nós encontramos a paz do Cristo. Na casa espírita que eu frequento, o espírito Pedro de Camargo, quando ele se manifesta, ele sempre nos fala: o Cristo nos uniu como pérolas em cordões de esperança. Ele nos uniu. E é nessa união é que está a paz que ele, o quê? Nos deixou. E a espiritualidade, através de Kardec, ela nos fala que depois da humildade que nós temos de ter para com Deus, a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo o cristão. E é somente em paz que nós vamos conseguir cumprir essa lei. Nós vamos conseguir praticar a caridade. E quando Cristo fala, bem-aventurados que são brandos, porque possuirão a terra, né? E ele recomenda nos afastar das coisas desse mundo, porque as coisas desse mundo não vai fazer com que nós não alcançamos ao céu. Ele não quis dizer que nós temos de viver na miséria, de viver excluído de absolutamente tudo, mas simplesmente que nós temos de valorizar mais o nosso lado espiritual. E a afabilidade e a doçura. Ele nos fala da benevolência. É a benevolência que produz a afabilidade e a doçura, com que faz, com que manifeste esse sentimento de caridade. Né? Nós temos de parar de fingir bondade. Nós temos de parar de fingir que nós nos preocupamos com o outro e realmente se colocar no lugar dele, tanto espiritualmente como materialmente. Olha que interessante o que ele fala sobre a dor, sobre a paciência, que ele usa a dor para poder nos exemplificar. A dor é uma bênção que Jesus envia aos seus eleitos.
e nós temos de ter paciência para poder suportá-la. E mais ainda, ele nos fala que a paciência é uma caridade e que ela deve ser praticada. Né? Perdoar aquele irmão que nos fez sentir uma dor é uma forma de caridade. Porque essa dor, ela vai nos colocar em prova, nós iremos passar pela prova da paciência e nós iremos o quê? Crescer espiritualmente. Nada é perdido, nada fica no ar, tudo tem uma ligação, tudo tem um ponto que nos leva à prática do amor ao próximo, à prática da caridade. A obediência e a resignação. Jesus nos ensinou que a obediência e a resignação são duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente a confundam com a negação do sentimento e da vontade. Obediência e resignação. Um exemplo simples. Quem aí na adolescência obedeceu cegamente o pai e a mãe para não ir a algum lugar ou fazer algo e o seu colega, o seu amigo, fala o contrário. Fala o quê? O seu pai e a sua mãe estão mandando em você, não está deixando você ter vontade de viver a vida. Nós confundimos isso. O Cristo foi obediente para com Deus. E ele tinha essa virtude e nos mostrava ela diariamente. Sem pestanejar, como sempre fez com qualquer outras coisas. Ele tinha a obediência e a resignação para com a lei divina, e isso nos falta. Lembrando aqui até o mandamento, honra teu pai e tua mãe, já que eu dei o exemplo aí do adolescente com o pai e com a mãe. E ele nos fala de um vício, para podermos finalizar, que não deixa esses parafusos, essas porcas, nos sustentar com a paz do Cristo, que é a cólera. E ele nos chama a atenção do orgulho. O orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. E aí nós nos colerizamos. Qualquer coisa nos faz perder o quê? As estribeiras, como diz o outro. Né? Eu sou melhor até espiritualmente, porque eu sou expositora, vocês estão aí me ouvindo. Nada disso. Nós vamos parar agora, já estou com 1 minuto de atraso, para perguntas e respostas. Me perguntem, me fazem perguntas difíceis para eu estudar mais e conseguir elevar mais. Porque aqui eu estou dando Ctrl+C, Ctrl+V, tudo baseado na doutrina espírita e no Evangelho do Cristo. Então, as perguntas de vocês vai me fazer o quê? Com que eu procure outro recurso para me ajudar a evoluir. E isso aqui é uma troca, é uma via de mão dupla. E antes da pergunta e resposta, a espiritualidade nos fala que a cólera nossa, eu colerizada, não exclui as minhas qualidades do coração, mas impede que eu pratique o bem, que eu pratique a caridade. Então, nós temos de tomar cuidado
com a nossa cólera, com aquilo que nos irrita e eleva o nosso orgulho. Tem alguma pergunta para nós antes da finalização? Ok, né? Apareceu agora aqui, viu? Uma pergunta para Eu vi, você. não. Tá aqui, ó, o Marcos perguntando, no início da palestra, a senhora disse que o espírito é eterno, não seria imortal? Eterno e imortal. Nós somos imortais. Aqui nesse momento, nós somos alma, porque nós estamos encarnados. Aqui nós estamos. Você está como Marcos e eu estou como Quênia. Mas no nosso desencarne, quando nós retornamos à pátria espiritual, né? Nós levamos conosco toda a nossa bagagem da lei divina, já o que na escrita, né? Lá na escrita e na prática, aquilo que nós praticamos. Nós somos eternos e imortais, né? Nada vai acabar agora. A nossa eternidade, né? A nossa eternidade, ela é imensa diante dos meus 48 anos de vida que nesse momento eu me encontro. Essa reencarnação minha, ela é um dia na minha eternidade. Por quê? Porque nós somos imortais. Nós iremos aí passar por outros mundos, há muitas moradas na casa de meu pai, aonde nós vamos ter aprendizado. E aí resta saber se esse aprendizado vai o quê? Permitir que nós evoluamos, né, até sermos espíritos de luz. Consegui te responder, Marcos? Eterno não é sempre o que existiu? É isso que ele perguntou? É isso mesmo. Eterno não é o que sempre existiu. Nós não fomos criados. Aí parece que faltou alguma coisa aqui, né? Nós não fomos Nós, criados. deixa eu ver se eu entendi. Nós fomos criados simples e ignorantes. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 1, Kardec pergunta o que é Deus. Não, nós fomos criados sim. Kardec nos pergunta o que é Deus, né? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E ele o quê? Ele nos criou. Lá na resposta 4, que eu não lembro aqui agora qual que é a pergunta, a espiritualidade responde para Kardec que não há efeito sem causa. Quer dizer, se Deus é causa e ele nos criou, nós somos o seu efeito. De forma nenhuma, Deus vai acabar com uma criação. Nós vamos o quê? Evoluindo até sermos o quê? Cristo. Porque Cristo é uma evolução que Jesus já alcançou e um dia nós iremos alcançar. Então, a partir do momento que nós fomos criados, e aqui agora, nesse momento, tem muitos espíritos sendo criados, nós seremos o quê? Eternos. Nós não iremos acabar. E esse sentido de eterno não é o sentido da eternidade de Deus. Porque se nós formos nos comparar com Deus, porque Deus é imortal, Deus é eterno. Se nós formos nos comparar a significação
de eternidade, da mesma imortalidade que Deus, né, nós estaríamos o quê? Colocando Deus igual a nós, e Deus não é igual a nós. Ele é o nosso Criador. Aqui nesse mundo de provas e expiações, nós nem sequer temos palavras para poder definir Deus. Essa definição que os Espíritos nos trouxe é de acordo com o nosso, o quê? Entendimento. Aí eu vi que ele colocou aqui no dicionário Aurélio, né? Eterno e são Imortal, sinônimos. São sinônimos. Isso, são sinônimos. Sinônimos de quê? Em que sentido da frase? Porque nós, espíritos, né? Nós somos imortais e nós temos aí a eternidade pela frente. E nós não vamos acabar nesse momento. Eu não tenho a mínima ideia de quantos anos eu tenho, assim como nenhum de nós aqui temos. Talvez uma criança, a criança que acabou de chegar aqui nesse mundo, ela é mais velha do que nós que estamos aqui agora com 48, com 50, com 20 anos. Então, essa eternidade que eu quis dizer lá no início da exposição, e uma observação muito bem válida, né? Essa eternidade e sermos imortais, né? A imortalidade da alma, nós somos eternos, é a eternidade que nós temos pela frente, é a nossa caminhada. Nós não iremos nos diluir, nós não iremos acabar em nenhuma de nossas reencarnações, porque nós fomos criados com um objetivo de evolução. E cada reencarnação nossa, né, nós iremos passar por momentos aonde a divindade ela vai ser mais visível dentro de nós, até não termos mais a necessidade de viver aqui nesse mundo físico, aqui nesse mundo. Nós vamos para um mundo aonde nós seremos mais, como que fala? Mais leves, né? O ambiente daquele mundo, nós não precisaremos mais andar, nós não precisaremos mais do que nós precisamos aqui para esse mundo, para essa vivência que é agora nesse mundo. Tem outra pergunta? Ah, que bom, Marcos. Que bom que eu consegui. Não, Kênia. Não? Ficamos só nesta aí, tá? Tá, então para poder finalizar, que já são 9 horas, eu trouxe aqui a Revista Espírita, de fevereiro de 1863, aonde o espírito FD, que era o antigo magistrade, e quem recebeu esse espírito foi o médium senhor X, ele traz um artigo sobre a paz aos homens de boa vontade. Ele nos diz lá no final que o que nos falta para poder entender essa paz é a boa vontade. Paz, disse o seu Cristo, aos homens de boa vontade. Não obtivestes a paz porque não tivestes a boa vontade. A boa vontade, tanto para os pobres quanto para os ricos, chama-se caridade. Há caridade moral como há caridade material. E a tivestes, e o pobre foi tão culpado como o rico. Então, todos nós recebemos a paz do Cristo. Agora, resta saber se nós vamos ter boa vontade para poder cultivá-la e mantermos ela em nós. E para finalizar mesmo, no Evangelho com Emmanuel,
Evangelho por Emmanuel, lá no Evangelho segundo São João, ele nos explica muito bem o versículo que eu iniciei a exposição, que é João 14, 27. Aí ele traz, né, um tanto de lições, e ele traz uma que se chama Rogando a Paz, do livro Tesouro de Alegria, capítulo 5. Senhor Jesus, tu dissestes, a minha paz vos dou. Entretanto, Senhor, muitos de nós andamos distraídos, atribulados, às vezes, por bagatelas, aflitos sem razão, sequiosos de aquisições desnecessárias, irritadiços por dificuldades passageiras, dobrados ao peso de cargas formadas por desilusões e discórdias que nós mesmos inventamos, ocupados em dissensões infelizes, hipnotizados por tristeza e azedume que nos inclinam à separatividade e ao pessimismo. Entendemos, sim, Senhor, que nos dissestes, a minha paz vos dou. Diante, porém, de nossas inibições e obstáculos, nós te rogamos por acréscimos de misericórdia. Senhor, concedeste-nos a paz, no entanto, ensina-nos a recebê-la. Então, nós precisamos urgentemente saber receber essa paz do Cristo e a mantê-la dentro de nós. Porque a tempestade vem, o barco pode querer afundar, e é somente, né, a luz do Cristo que vai nos levar até Ele, e realmente nós sentiremos a paz que Ele nos deu, essa paz que renova nossas vidas. Eu agradeço a todos pela oportunidade, muita paz e muita luz a todos nós. Nós é que agradecemos, querido, pela palestra tão agradável, tão positiva para o início de ano, como primeira do ano, foi assim, providencial o tema, muito bem explorado, e você está de parabéns. Meus caros, primeiramente, feliz ano novo a todos que estão chegando aí, para esse jornal, né? Jesus não paga as ameaças, autonativos que chegaram, as obras conseguiam andar, evoluir alguma coisa. Na próxima semana, nós já teremos como mostrar algumas coisas para vocês, falar algumas coisas para vocês do que evoluiu, mas, no entanto, as obras são grandes, mas nós ainda precisamos da ajuda de todos vocês para que, efetivamente, a gente possa continuar essa maravilhosa construção, não só no plano físico, mas no plano espiritual, que vai nos proporcionar condições mais favoráveis ao trabalho digno e uma condição dentro do que a legislação prevê. Então, nós vamos comentar com vocês nos próximos encontros as evoluções graças às doações de vocês. Mas ainda continuamos precisando da ajuda de todos vocês, aqueles que quiserem e tiverem condição de ajudar. Nós ainda precisamos muito do auxílio financeiro para darmos continuidade às obras. Meus irmãos, eu agradeço demais a oportunidade que aqui tivemos, o auxílio da espiritualidade maior, nessa nossa discussão sobre o Evangelho, nosso entendimento sobre o Evangelho, tão salutar, e para isso nós vamos agradecer a Jesus a oportunidade, porque sem a permissão dele, sem a chancelaria dos espíritos de elevada estirpe que com ele nos orientam, seria impossível a realização dessa. Assim, Jesus, divino, querido mestre, irmão, agradecemos a bendita oportunidade aqui hoje recebida, do auxílio, do esclarecimento, das palavras salutares, tão benditamente colocadas em nossos corações, que possam germinar, Jesus, que possam encontrar solo fértil e dar frutos, Jesus. Mas ainda assim, Jesus, pedimos, nos ampara, nos ilumine e nos guia. Que tua paz divina e querido mestre irmão possa ser conosco, hoje, agora e por todo sempre, e que assim seja. Que assim seja. Meus irmãos, uma boa noite a todos. Na próxima semana nós nos encontramos. Fiquem com Deus. Boa noite a todos. Obrigada. Obrigado a você, Kênia.
Boa noite, pessoal. Até Boa noite a quarta-feira, todos. viu? Boa noite, Kenny. Muito obrigado. Por nada, eu que agradeço.